Pergunta do consulente Felipe, aqui da cidade de Santos. A pergunta chegou por e-mail para o pastor Natanael. O Felipe está perguntando para o pastor em qual idade uma criança se torna responsável pela sua própria salvação. Não há uma data fixa para determinar quando uma criança passa a ser responsável, primeiro diante dos pais, depois diante da própria nação e principalmente diante de Deus. Nós temos nos exemplos do Evangelho, Jesus Cristo se referindo a crianças, por duas ocasiões pelo menos, quando apresentou um menino para ser dito da criança nessa idade qual era o maior do reino de Deus. E Jesus então apresentou um menino dizendo que quem não se tornar como esse menino não pode entrar no reino de Deus. Então apresentando a figura de um menino, não sabemos exatamente a idade, mas foi colocada por Jesus como exemplo de pessoa que vai ter lugar no céu dentro da sua posição de criança. Por outro lado, uma segunda vez, nós encontramos os pais muito pressurosos, trazendo seus filhos para que Jesus orasse por eles. E os discípulos acharam que aquela providência era inútil, não havia valor, e começaram a impor problemas, impedir que as crianças chegassem a Jesus. Talvez esperassem até um elogio de Jesus, mas para decepção deles, Jesus disse abertamente: não impeçais as crianças de vir a mim, porque das tais é o reino dos céus. Então aí está Jesus colocando as crianças como dignas de entrar no céu de acordo com a sua falta de ter sentimentos assim nocivos e pensamentos maus, como ocorre nos dias atuais. Muitas crianças com uma idade ainda diminuta já têm consciência do que é certo, do que é errado, a sua forma de agir já mostra o que ela prefere na vida. Daí a responsabilidade que têm os pais que são cristãos de orientar as crianças logo na sua fase, quando começa a passar para aquela idade de consciência, não de tudo, mas relativamente, e até chegar, vamos dizer assim, aos 8 anos de idade, aos 12 anos, quando essa criança, se for filha de crentes, já é convidada para assumir sua responsabilidade no batismo nas águas. Enquanto a criança não tem noção disso, ela não pode ser batizada. Mas quando ela passa a ter a compreensão da fé cristã, embora não saiba muito, mas ela é uma criança apta para se batizar e dar continuidade à sua vida cristã. Eu me lembro que, mais ou menos com 12 anos de idade, eu assumi o compromisso de batismo nas águas. Não fui empurrado pelos meus pais, mas por iniciativa pessoal e com consentimento deles, eu fui às águas do batismo. E estou perseverando desde esse tempo até agora, de modo que não damos assim uma opinião efetiva a partir de quando, mas sabemos que a criança, com 6 anos de idade, ela já começa a assumir compromissos, responsabilidades perante seus pais, com as suas ações, o que faz, por que faz, no que está baseada. E aí está então uma posição que deve haver muito cuidado com os pais que são cristãos para orientarem suas filhas nesse caminho, para se tornarem responsáveis no que concerne a sua salvação
na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A próxima pergunta agora é o tema batismo. A pessoa aqui não quer se identificar, mas ela fez uma pergunta interessante. Existem perguntas que realmente são coisas que a gente não pensa, mas a pessoa lá teve uma ideia e acaba formulando a pergunta para o pastor. Por exemplo, a palavra batismo ou a prática do batismo não é vista no Velho Testamento. Veja que interessante. Isso aconteceu já a partir de João Batista. João Batista foi o arauto de Cristo que veio preparar o caminho do Senhor. Então, diz lá o texto que ele começou a pregar no deserto da Judéia, convidando as pessoas a se arrependerem e cada um de vós seja batizado. Então, João iniciou essa prática de batismo nas águas. Tanto é que ele recebeu o nome de Batista, João Batista. Por que Batista? Porque ele batizava os discípulos que iam, atendendo a mensagem, a conclamação que ele fazia. Então o ouvinte aqui, que não quer se identificar, ele pergunta ao pastor com relação ao batismo. Por que não existia batismo no Velho Testamento? Por que não tem referência de batismo, pastor, no Velho Testamento? Só surgiu no Novo Testamento. Aí o pastor aproveita e explica para nós também qual o significado do batismo. Eu quero dizer que realmente no Antigo Testamento, os 5 livros de Moisés, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Nesses 5 livros de Moisés está registrada a lei de Deus e a lei de Moisés, 2 títulos. Essa lei continha 613 mandamentos. E o fato de não mencionar nesses 613 mandamentos nenhum preceito relativo ao batismo, não podemos esquecer que havia um outro sinal característico de uma criança judia, ou pertencente ali ao povo de Deus. Era a circuncisão. No 7º dia de nascimento da criança, impreterivelmente, ela tinha que ser levada ao templo e circuncidada, cortando uma parte do prepúcio, quer dizer, tirando uma pele do prepúcio, se tratando de pessoa do sexo masculino. Essa era a identificação do filho de judeu, ou filho dos homens que serviam a Deus naqueles dias. Até o próprio Jesus foi circuncidado. E então a circuncisão substituía o batismo, que não havia qualquer preceito semelhante a ele. Já no Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Gálatas, capítulo 4, nem a circuncisão, nem a incircuncisão. O cuidado para nós, crentes em Jesus, quanto aos judeus, ainda hoje, eles se circuncidam. Mas nós, os gentios, não temos essa obrigação, a não ser adotada quando passamos a ser cristãos. Aí nossos pais nos levam para essa posição de batismo, que é uma substituição da circuncisão judaica. Mais uma pergunta aqui que chegou por e-mail para o pastor. Isso aqui é um canal que também os nossos ouvintes podem utilizar. Se não desejam ligar, podem também passar e-mail para o programa. É consultando a Bíblia, tudo junto, @terra.com.br. Aqui a pergunta é da Daniela, aqui da cidade de Santos. Pastor, por que o sábado não é mais guardado? Não é guardado porque foi abolido. Nós temos, por exemplo, a carta de Paulo aos Colossenses, em que ele aponta essa situação. Havia muitas proibições no que concerne a comidas, por exemplo, no livro de Levítico, havia obrigações. O animal que ruminasse e tivesse patas abertas era um animal limpo. Um animal que não ruminasse, que ruminasse, mas não tivesse
abertas, não podia ser comido, como o cavalo, o porco. Tem patas abertas, mas não rumina. Então, no capítulo 10 a capítulo 2, versículo 10 em diante, ele diz o seguinte, vamos ler, então, a passagem a partir do versículo 14, vou repetir, Colossenses capítulo 2, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então a obra salvífica de Cristo pôs fim à legislação no que concerne a lei de Moisés. Aí Paulo cita os exemplos da lei que eram considerados, mandamentos que eram considerados abolidos e devendo ser abandonados pelos praticantes que eram os judeus. Diz ele então no versículo 16 em diante, portanto ninguém vos julgue pelo comer. Eu me referi ao que podiam comer e ao que não podiam. Hoje nós podemos comer de qualquer alimento. Não estamos subordinados à lei de Moisés nesse particular. Ou beber determinadas bebidas que eram lícitas aos judeus e que eram impeditivas para nós gentios. Mas agora também perdeu seu valor. Agora, o principal, que é a motivação da nossa consulente. Diz assim, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, da lua nova e dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto aos anjos, metendo-se em coisas que não viu e estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Vamos explicar esse texto. Os judeus tinham 3 festividades ou 3 dias marcados no calendário como dias sagrados e que o povo tinha que obedecer. Primeiro, dias de festas. Está lá no livro de Números. Então tinha a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes, festa das trombetas, festa da expiação, dias que eram comemorativos por acontecimentos como nação, quando se libertaram de jugos de nações vizinhas. Aqueles dias eram considerados dias sagrados para os judeus. De modo que, enquanto outros não faziam questão, os judeus guardavam os dias de festas. Repetindo, festa da Páscoa, Pentecoste, trombeta, expiação. E assim, esses dias eram sacratíssimos. Judeu não podia fazer nada nesse dia. Eu pergunto à consulente, você guarda os dias de festa? Obviamente que não. Você não tem nada com a festividade judaica. Vem em seguida, Lua Nova. Havia um feriado, um dia sagrado mensal. Eram os dias de luas novas. E os judeus, então, guardavam aquele dia como um dia sacro. Todos os meses repetiam aqueles dias e eram sagrados aqueles dias. E semanalmente tinham os sábados. Então, veja bem, festas ou datas anuais, mensais e semanais, que eram os sábados. Toda essa gama de representações de preceitos para os judeus acabou. E diz então Paulo, escrevendo agora para os colossenses, que não eram judeus, estavam sendo orientados dentro da nova colocação cristã. Ele declara que eles não fossem afligidos pelos cristãos
de origem judaica, como nós lemos no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Os cristãos que se tornaram como tal, sendo judeus, chegavam para os cristãos gentílicos: olha, se você não se circuncidar e não andar conforme a lei de Moisés, você não pode se salvar. Olha, houve um alvoroço, uma reunião entre toda a liderança e, por fim, foi tirado aquilo que não tinha cabimento para um cristão. E aqui está repetindo: que ninguém vos julgue, critique, obrigue a guardar estes dias como outras obrigações da lei. De modo que esta situação está abolida de acordo com a Bíblia Sagrada, no texto de Colossenses. E eu sei que aquelas pessoas que procuram guardar o sábado hoje, elas não guardam como a própria lei guarda. Por exemplo, um preceito que eu pergunto sempre para aqueles que dizem: você guarda o sábado? Eu digo não. Então você sabe que se você não guardar o sábado, você tem o sinal da besta? Só que essas pessoas não sabem que este ensino não é da Bíblia. Esse ensino é de Ellen Good White. Os adventistas não têm como fonte de autoridade só a Bíblia. Eles agem como católico. O católico usa a Bíblia, sim, mas usa a tradição. Em que consideração se tem a tradição? No mesmo a consideração que se tem a Bíblia. Qual é a consideração que se tem pelos escritos de Ellen White? É só ler Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, quem é que está seguindo a Jesus hoje? Estamos nós seguindo nos 4 evangelhos, nos preceitos dos escritores bíblicos, como Paulo, que escreveu 13 epístolas. Nenhuma delas ele ordenou a guarda de sábado. Pelo contrário, no livro de Hebreus, que é atribuído a ele, ele chega a dizer taxativamente: só quem não quer saber é que não pesquisa. Mas no livro de Hebreus, no capítulo 13, ele diz assim, e eu vou passar a ler para ajudar a nossa consulente nesse particular. Diz assim, capítulo 13 de Hebreus, versículo 11. Capítulo 11, se fala que Cristo alcançou o ministério mais excelente do que o da lei. E aqueles preceitos que havia considerados cerimoniais foram abolidos, de modo que ninguém vos julgue, porque nós estamos vivendo dentro de uma situação mais correta à luz da Bíblia Sagrada, dado que a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. De modo que aqui estamos, então, dentro dessa situação nova, não temos nada com Ellen Good White, não seguimos seus preceitos, e aqui nós lemos no livro de Êxodo que se alguém pretende guardar realmente o sábado, ele tem que obedecer a um preceito que dificilmente qualquer que se diga guardador do sábado está fazendo. Diz assim, 35 de Êxodo e versículo 3. Diz assim o texto bíblico. Versículo 35, versículo 3. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Eu ainda não encontrei um guardador do sábado que no sábado não acendesse fogo. Agora, Ellen Good White alterou
Porque no sexta-feira ele podia fazer a comida e guardá-la para o dia de sábado. Só que não podia acender fogo na casa. Mas aí dá uma escapada. Não se acende fogo para fazer comida, mas se acende fogo para esquentar a comida. Ora, isso aí é uma forma sutil de desobedecer ao mandamento, porque de qualquer forma está acendendo fogo na sua casa no dia de sábado. E quem é que come comida fria no dia de sábado? O preceito ordenava isso. E ainda eu quero tomar mais um tempo para dizer aqui para a nossa consulente que os discípulos de Jesus, de acordo com Mateus capítulo 12, eles passavam por uma seara e encontraram ali uma espigas, não sei se é de milho ou de espigas de trigo, mas começaram a ralar na mão e comer. Os judeus, quando viram aquilo, foram logo para Jesus. Teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia de sábado. Naquele tempo passou Jesus pela seara em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a comer espigas e a comer. Colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que teus discípulos fazem o que não é lícito comer num sábado. Colher num sábado. Jesus, porém, lhes disse: não tendes lido o que Davi fez quando teve fome? Ele e os que estavam com ele, como entraram na casa de Deus e comeram os pães da proposição que não é lícito comer, mas só os sacerdotes? Não tendes lido na lei, versículo 5, peço à minha consulente que anote, Mateus 12, 5. Não tendes lido na lei que os sacerdotes no sábado violam o sábado, ficam sem culpa? Vou repetir. Não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Ora, já pensou? O sacerdote no templo, no sábado, tinha que acender fogo, porque se houvesse uma criança do sexo masculino que precisasse ser circuncidada, ela tinha que ser obrigatoriamente no 7º dia. Ora, acendia-se fogo para esquentar a água, fazer a higiene da criança. E o sábado? O sábado era cerimonial, ficava para lá. E não pecavam. E Jesus então conclui a sua colocação: pois eu vos digo que aqui está quem é maior do que o sábado. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Jesus não está dizendo que o sábado é dia do Senhor. Está dizendo que ele é Senhor do sábado, falando a Jesus Cristo. Ele é Senhor. Ele pode, como juiz, determinar a sentença de alguém que é acusado de um delito, no caso do discípulo dele. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaria os inocentes. Está aí o resultado de quem trabalha no sábado. Inocente. Por quem? Jesus, que é Senhor do sábado, com toda a autoridade, ou não. E por isso, no livro de Colossenses, nós citamos aquele texto. Quando é possível, então, invalidar o texto sem ficar com penalidade qualquer. Dia de domingo, está lá no Salmo 118, versículo 22 a 24.
Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. E declara então, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Isso foi feito pelo Senhor. Foi colocada como pedra de esquina, de acordo com o capítulo 4, versículos 11 e 12 do livro de Atos dos Apóstolos. Então, Jesus é a pedra que derrubou, ninguém vos julgue, por causa dessas festividades, e incluía até a guarda do sábado.